E aí pessoal, bem-vindos a mais um unboxing e hoje eu quero falar do Moto G34, um celular que fica perto dos R$1.000 e que muita gente está de olho. Comigo quem tá aqui é o Dante. E aí, Bruno? E também... Mas olha só, o Dante ele faz review aqui no canal, ele faz tanto de celular quanto de eletrodomésticos, ainda não tinha aparecido aqui no nosso review em dupla e agora tá por aqui pra falar desse cara. A expectativa tá grande porque é um aparelho que foi lançado agora no final do ano, tá numa faixa de preço boa e tem algumas coisas que eu quero passar com vocês com calma pra gente explicar direitinho. É um celular um pouco confuso, então vai valer bastante esse papo aqui. Se você gostar, tem link na descrição e vamos seguir aí. Como eu comentei bem no começo do vídeo, esse daqui é um modelo complicado. Primeira coisa, Dante, não teve um Moto G33, ele pulou do G32 para o G34. Eu acho que eles não tinham muita coisa para mudar e vocês vão perceber um pouco disso. Mas daí já pulou do 32 para o 34. Quem fez a vez na geração anterior foi o Moto G23. Exato. A Motorola, como ela lança duas linhas G por ano, então às vezes a linha G final 3 veio no começo do ano passado, a linha G final 4 veio no fim do ano passado. Então... E aí esse tá chegando agora, ele ainda faz parte da linha do ano passado. Mas com design já novo. Exato. Então assim, ele meio que mostra o que vai ser a próxima linha G, mas com a geração do ano passado. É difícil entender, mas a gente vai tentar explicar aqui. Como as marcas elas ficam lançando durante todo o ano, às vezes você começa no começo de uma linha, né, num semestre, como agora a Samsung, por exemplo, tá lançando também sua linha 5, a Motorola tá lançando sua linha 4, e daí você começa a confundir as coisas lá pro final do semestre, mas assim, é confuso, mas o que a gente vai falar aqui são das especificações dele e acho que vai ficar mais claro para vocês onde que ele está situado. Caixa, Ecomoto, estão falando muito disso. A Motorola deu uma mudada na forma de fabricar sua caixa, né? Então ela usa materiais reciclados e recicláveis, tentando diminuir também o uso de plástico nas suas construções. Ainda tem um pouquinho aqui de adesivo, né, no lacre dele, aqui na ficha de specs, mas já é um material, um papelão mais grosso, que é feito nessa pegada ecológica que todas as marcas têm apresentado ao longo desses anos. A gente que vai bastante em apresentação vê essa pegada de sustentabilidade, então todas as marcas estão mudando a forma de fazer sua caixa para que ela fique nessa pegada com cara de reciclado mesmo. Mas o que tem aqui que é legal é que você abre e já tem aquele cheirinho. Se eles vendessem esse perfume do celular, eu comprava. A gente fala que é perfume de executivo. Exato. Posso contar um detalhe daqui? Qual o detalhe? Não, da caixa. Ah, que bom! Eu fui na fábrica da Motorola no final do ano passado, que fica em Jacareí, no interior de São Paulo, e eu vi esse processo de fabricação exatamente na parte que eles colocam o cheirinho, que é um processo que é quase todo automatizado, mas essa parte tem uma máquina que vai lá, espirra o cheiro e a pessoa fecha depois. É uma Bem parte muito legal. Então ele fica eu acho que dura, se não me engano, 6 meses depois que você abre a caixa, você ainda tem a fragrância mantida por lá. A experiência é muito legal do cheiro e a gente tá falando de um celular que eu, por exemplo, paguei R$1.169. Ele acabou de ser lançado, então ele ainda tá nessa faixa de preço e a gente imagina que ele deve baixar mais. Então é um celular para ficar ali perto dos R$1.000 para menos, tá? E mesmo assim ele vem com uma construção legal, vou te passar o celular para você já dar uma olhada. Eu já tinha começado a usar ele só pra gente fazer aqui essa parte do unboxing. Já tinha rasgado o papel dele até, olha só. Sou o pior unboxer aqui do Brasil. E dentro da caixa vem também o carregador. Vem o carregador e um cabo. O carregador, dá uma checada de quantos watts são aí. Vamos lá, ele tem esse papel aqui, mas carregador de 20 watts, então é aquele padrão. A gente está falando de um Moto G que está no começo da linha, né? Então ele é abaixo da linha 30, então o carregador é um pouquinho menos potente, são 20 watts. Por experiência deve carregar em 1h40, 1h50. Caramba, de cabeça, hein? De tanto fazer Motorola no ano passado, acho que a gente meio que pega os tempos. Eu gosto do cabo porque ele é bem resistente, é um plástico mais rígido, e então assim, ele é mais durável, demora para você ter aquele problema de na ponta acabar quebrando. Então ele é bem durável. Eu gosto desse carregador da Motorola e gosto especialmente do cabo, que é muito bom. A diferença é que nas linhas menores ele tem cabo USB, uma ponta USB tipo A e a outra ponta USB tipo C. Legal. E o celular, vira ele aí pra falar um pouquinho.
que ele tem esse design mais diferente, se você quiser botar aqui um pouquinho mais pro meio. Ele tem um design um pouco mais diferente aqui dos módulos de câmera, né? Esse ano, uma das grandes diferenças é que eles não estão apostando mais em 3 módulos, né? 3 câmeras, volta para 2. E olha, é um problema, porque eles tiram a ultra-wide e fica só a macro de 2 megapixels. Então a única câmera que faz sentido mesmo é a principal de 50 megapixels que está aqui. O resto não faz sentido. Assim, uma câmera só para ter uma a mais e não ser uma câmera única. Mas o design dele eu achei muito bonito, muito bonito. Eu acho bonito, a Motorola vem diminuindo esse módulo de câmera, ele está um pouquinho mais fino de geração a geração. Já na linha Moto G50, na linha Moto G Final 3, eles já estavam trabalhando com câmera dupla, eles já foram diminuindo bastante o uso de câmera tripla, estão usando uma câmera dupla. A diferença é que os modelos mais caros, eles contam com uma câmera híbrida, que normalmente faz tanto modo retrato quanto ultra-wide e macro. Então eles trabalham com 2 câmeras, uma que faz tudo e a principal. Aqui, como é a linha mais de entrada, eles estão trabalhando com uma principal e uma macro de 2 megapixels, que é aquela que normalmente nos reviews eu falo que não deveria existir. É bem isso. O que eu sinto nesse celular é que ele é mais premium do que ele parece, ou pelo menos da faixa de preço dele. É legal porque esse ano, ó, ele tá bem mais reto, e aqui ele sobe até a lateral, a lateral dele vai até o fim do corpo, fazendo com que a traseira seja totalmente reta e consiga ter um acabamento mais interessante. Na frente, ele usa muito do que o Redmi Note 12, 11, desde o 8 eles fazem isso, que é essa subidinha aqui, eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, que é aquela tela 2.5D que eles chamam. Ela sobe um pouquinho e ela tem uma borracha que vem meio aqui nas laterais. Isso faz com que a parte da frente dele não seja a que mais me agrada, sendo muito sincero, tá? Então a borda dele, ó, ela vem até aqui e depois começa uma borrachinha da tela, que meio que fica saltada pra fora. Eu acho que com isso ele perde um pouco de acabamento, eu já reclamava disso nos Redmi Note da vida, e agora eles mudaram a forma como é, mas ao mesmo tempo é um celular muito legal perto dos R$1.000. Exato, ele perdeu aquela cara de um plástico mais simples. Aqui, quando a gente observa essa primeira junção entre a traseira e o frame, ele dá uma impressão de ser um corpo único, mas ela quebra na hora que a gente olha para a tela. É que verdade. aí dá aquela mudadinha. O que eu acho que melhorou nesse display é que, reparando aqui, ó, como tá essa borda inferior, tá bem menor do que já foi em outras gerações. Se a gente pega os Moto G30, 31, a borda era bem grande aqui, você perdia bastante espaço. Então eles já estão conseguindo diminuir, porque esse aqui é o conector da tela para o restante do aparelho, que fica interno, ele precisa ser escondido de alguma forma. Isso aqui já tá bem menor nessa geração. É engraçado porque esse modelo aqui, só para já começar a explicar para vocês, aqui na tela branca fica muito claro, né? Deixa eu até diminuir um pouco aqui o brilho. Esse é um celular que fez a seguinte troca. Ele tem 120 Hz, né, de taxa de atualização. O modelo anterior, o G32, ele tinha 90 Hz, ele passou para 120, só que para isso eles tiveram que reduzir, deixa eu até desbloquear ele completo com a minha digital, eles tiveram que reduzir a resolução dele. Então ele é um celular que ainda é HD, então ele tem... Não deve ser 720p, deve ser um pouquinho mais. Então 720 por 1600p. Beleza. Então ele tem uma resolução menor, mas o mais doido, sendo muito sincero com vocês, pra quem tá vendo, tá? É uma reclamação ele descer pra HD, mas não dá pra perceber direito porque a tela como um todo, ela tem um brilho até que alto para a faixa de preço que ele vai estar inserido. A gente não tem os vazamentos que eram tão comuns nas outras linhas aqui nas pontas, ou até mesmo perto da câmera. Eu mostrei para vocês lá, né, na tela branca, ó, você não vê muito vazamento, talvez um pouquinho aqui perto dessa lente frontal. Então você tem uma tela de boa qualidade, mas com resolução baixa, que era uma coisa que a gente reclamava pouco dos iPhones. A gente falava, olha, o iPhone 11, por exemplo, ainda tem uma tela HD, mas é uma tela boa, então funciona. O que isso pode ajudar é no gasto energético e nos jogos. Eu já vou falar um pouquinho mais disso pra frente. Mas queria saber o que você achou da tela, Dante. Olha, eu acho que eu testei toda a linha Moto G Final 3 do primeiro semestre e boa parte dos... Aliás, acho que todos os Motorolas que passaram pelo canal eu testei. Foi com você. Eu testei. Então... A gente já vê uma evolução na tela e olha assim, eu tô testando o Moto G antes de entrar aqui no Escolha Segura desde o Moto G7. Então a gente via problemas maiores de vazamento de luz que agora a gente não vê tanto aqui.
Gosto dessa tela. Eu acho que para a faixa de preço dele faz sentido, apesar do trade-off, que é esse movimento da indústria de tirar coisas para acrescentar outras. Eu acho que o sistema mais fluido em 120 Hz, na troca já que não dá para ter os dois, eu escolheria também ficar com o 120 Hz. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar é o que os concorrentes também estão fazendo, né? Eu vejo a Samsung pulando para o Super AMOLED mesmo em modelos de entrada, e a Xiaomi, por exemplo, melhorando bastante a linha Redmi e até mesmo a linha Redmi Note. Então, é muito louco. Eu fiquei animado por essa melhora aqui, ao mesmo tempo que eu vejo esse ano como um ponto onde as marcas todas estão subindo o nível nessa faixa aí perto dos 1.000, 1.200. Eu acho que vai ser uma briga muito boa. Exato. A gente até tá gravando esse vídeo no momento que a Samsung lançou uma parte da linha A de 2024. E a gente viu esse aumento na resolução das telas, até em processamento e tudo mais, a gente vai passar por isso. Mas eu acho que vai ser um movimento que a Motorola vai ter que fazer em algum momento. De melhorar a sua linha Moto G mais baixa e para que ela se iguale. Porque os Moto G, normalmente linha 7 ou 8, que são os maiores, eles já estão com processamento, tela e especificações bem mais interessantes. O que a gente ainda está demorando para ver nessa faixa aqui de entrada. O que eu achei legal, assim, eu dei uma olhada rápida nele, eu passei um tempinho, rodei um Geekbench, tirei umas fotos que eu vou te mostrar também, Dante. É louco porque a sensação que eu tive é, finalmente, existe um celular fechadinho, por mais que essa configuração de tela HD, se você for pegar alguém que só gosta de ver especificação técnica, a pessoa vai ficar assim, como vocês podem falar desse celular? E a sensação que eu tenho é, olha, legal, a hora que entrar em promoção é um celular super fechadinho. Por quê, né? Vou mostrar a câmera primeiro, a gente já passa pro processamento. Ele tem uma frontal de 16 megapixels. Tô mostrando aqui na tela uma foto em modo retrato que eu fiz e uma foto normal. A foto normal, eu vou até... Acabei de me arrepender de falar que ela era minimamente boa, porque o resultado ficou bem ruim. A traseira eu achei que ficou bom, tá? Mas essa frontal, olha como que eu tô aqui na frontal. O cara tá meio pixelado, parece uma... Eu acho que ela perdeu o foco. Será? E ela tentou arrumar depois? Tentou arrumar com o rosto. E aí o problema é que assim, se você pega a sua bochecha aqui, ó, repara como ela tá mais avermelhada, porque ele tentou compensar as cores que não são naturais. É verdade. Suas. Vamos tirar mais uma, só pra... Vamos. Tirar tema, rapidão? Testar o HDR aí, né? Deu uma ajustadinha, mas ó, eu tô branquíssimo. E você também aqui do lado. E eu, em uma parte do meu corpo, a luz bateu e tentou compensar e eu tô creme, né? Cara, eu tô muito branco. Mas, assim, tá bom. Eu falei besteira. Essa frontal aqui, eu imagino que é uma 16 com quad pixel que vira 4, né? Vira 4 megapixels. Então tá faltando resolução. O grande ponto, talvez, não é nem a resolução, mas a abertura focal. Porque ela é uma 16 megapixels com f2.4. Então ela é um pouco mais escura que é o padrão que a gente vê em câmeras frontais que estão no f2.0, 2.2. Então essa aqui é um pouquinho mais escura. Você vai ter um pouco mais de dificuldade em ambientes controlados de luz menor. Ou, por exemplo, Night Vision vai ter que trabalhar bastante para fazer fazer uma selfie à noite. Então a frontal não tá tão legal não, errei. A macro, que é essa daqui que eu tirei, essa foto desse T800 que eu imprimi faz tempo, ficou também bem fraquinha, mas se você mudar para a câmera principal, eu achei os resultados até que interessantes. A gente estava dentro aqui do estúdio e eu achei que tinha algumas fotos que saíram com uma qualidade legal. Deu até uma desfocadinha no fundo. Nossa, essa daqui saiu estranha. Nossa, essa daqui saiu bem estranho. Ele pegou e fez um tratamento. Um pós-processamento, e a gente tem que levar em conta que o pós-processamento é feito por um chip que não é dos mais potentes do mercado, então é verdade. Ele vai trabalhar um pouquinho. Um ponto interessante, Bruno, é que a Motorola unificou algumas coisas na linha Moto G. Então todos os modelos têm câmera principal de 50 megapixels, mais ou menos com a mesma abertura, que é f1.8, e a bateria também, que é de 5.000 mAh para todos os modelos. Então não tem uma variação de quantidade de bateria de acordo com a mudança do modelo. Todos eles vão partir de câmera de 50, bateria de 5.000. Bem, assim, acabei de me decepcionar um pouco com câmera. Eu acho que quando eu venho pra essa foto aqui, sei lá, dos livros,
eu vejo que ela conseguiu pegar bem, pelo menos as letras, mas ele tem uma saturação, né, um pouco maior, e eu acho que faz um pós-processamento que às vezes deixa quase uma pintura até. Então é um processamento que, em alguns momentos, como dessas teclas aqui, ficou super detalhado, e quando eu passo por uma peça que... Essa peça aqui também ficou mais detalhada, olha que louco. Só que daí se eu pego uma outra impressão como essa daqui, ele já surtou e fez quase uma pintura. E eu acho que ele fez isso porque ele pegou um branco em cima do cinza, eram cores mais ou menos dentro da mesma paleta, aí é a famosa hora que a IA enlouquece e tem que alucinar. E aí ela fez isso, ela falou, eu preciso tratar alguma coisa. Enfim. Deixa eu dar uma olhada, gente. Dá uma olhada. Porque uma coisa que eu queria até complementar, porque ele tem um modo Pro. Então você consegue equilibrar algumas coisas de ISO, abertura de luz. Só você botar aqui mais no centro, boa. ISO, abertura de luz e tudo mais. Mas eu sempre penso como você que está vendo a gente no dia a dia. Você não vai usar direto o modo Pro. A gente que trabalha com isso e vive disso não usa tanto o modo Pro. Então não dá para exigir dos outros que façam a mesma coisa. Então o ideal é que a câmera nativa, na hora que você abre o aplicativo, aponta e tira a foto, ela já funcione bem. Que você não precise ter que ficar criando outras formas de tirar fotos melhores. Ele tem esse modo Pro, mas eu queria que a câmera traseira e a frontal já trabalhasse melhor direto no modo nativo. Um benefício, o que dá pra dizer que talvez ele tenha ido mais pra frente, assim, é na questão do processador, né? Que é o Snapdragon 695. Então, na geração anterior era o 680, pulou pro 695, isso é um incremento de 41%, pelo que eu tava vendo, em desempenho. É um Snapdragon 695, como você falou, com um desempenho um pouquinho melhor. É um processador octa-core, então já tem núcleos de desempenho, de economia de energia. Lógico que o equilíbrio vai ser diferente, porque é um processador focado numa linha mais de entrada, intermediária de entrada, e combinado com 4 GB de RAM e até 256 de armazenamento, partindo do 128. Então você tem essas duas variações. Gosto dessa combinação, mas eu acho que já dá para pensar nessa linha em começar em 6 GB de RAM. Eu acho que é necessário. A gente até fez um vídeo sobre quanto de RAM é o suficiente para você rodar celular hoje em dia. Vamos deixar aqui no card para o pessoal assistir depois de ver esse, por favor. Mas que o Android hoje, o 4 GB de RAM, ele já está o mínimo para rodar a versão completa. Porque abaixo disso, 3 GB já é aquela versão Android Go, que é um pouco mais limitada. Mas já tem muito intermediário partindo de 6. Inclusive alguns da própria linha da Samsung. Então, olhando para mercado e concorrência, eu já acho que dá para a gente pensar em começar essa linha com 6 GB de RAM, porque ele vai garantir um desempenho melhor, ele vai garantir mais fluidez na abertura de aplicativos e também para jogar. Mas você falou que ele rodou o Wild Rift bem, né? A coisa mais legal que eu achei é que ele rodou o Wild Rift em 120 quadros por segundo, ele não estava esquentando. Então, é um processador... É muito louco como... os processadores eles andam tão potentes que mesmo um celular de entrada tá rodando todos os jogos bem, e daí como eles jogam essa resolução para HD, você consegue jogar 120 quadros por segundo. Bruno, você se incomodou de jogar com o celular em HD e não Full HD? Não mudou quase nada para mim, e eu gostei do fato de que ele tá rodando a 120. Então, quando eu jogava o Wild Rift no iPhone 11, eu não via problema. Então, não mudou muita coisa de lá para cá. Só é engraçado isso, assim, o processamento da câmera, eu achava que ia ser melhor com esse Snapdragon 695, me pareceu pior do que eu esperava, né? Você viu que eu falei assim, não, a câmera vai estar equilibrada, eu tirei a foto lá em cima e tal. Rapidinho, olhando rapidinho, pra mim tava bom, olhei aqui de perto, dei zoom, falei, nossa, que estranho. Então é um celular que ele tá equilibrado e não tá equilibrado, é muito louco, assim, porque ele não é horrível. Não, ele é um celular de boa construção, tem bateria que me parece bacana, são 5.000 mAh. O processamento dá conta dos jogos. Você conseguiu abrir o Wild Rift em 124 por segundo, então os outros jogos devem rodar muito bem com uma resolução mais baixa e boa taxa de quadros. Mas na câmera, onde a gente precisava do pós-processamento, ele talvez não tenha conseguido ir tão bem assim, né? Então eu acho que assim, pra quem quer jogar, ele vai servir. Pra quem quer ter um celular pro dia a dia, certeza que 5.000 mAh de bateria com esse processador, eu vou indo pro lado, né? Com esse processador e com essa tela, é certeza que vai durar bastante, provavelmente um dia e meio. Não é um processador muito gastão, não é uma tela muito gastona, então você vai ter essa opção.
Pra câmera eu acho que não é um celular incrível, mas pra quem, assim, se você já usa Motorola, vou ser muito sincero com vocês. Se você já usa Motorola, a Motorola nunca tem a melhor câmera do segmento e nunca tem também a melhor câmera pelo preço, na minha opinião. Geralmente a gente vai dar esse prêmio pra Samsung. Se você já vende um Motorola, você vai estar acostumado com a câmera dele. Então eu acho que o que fica aqui pra gente, o meu unboxing, assim, eu sei que você vai encontrar até mais coisa, é que esse celular vai precisar ficar abaixo dos R$1.000 e ele vai ter um espaço muito competitivo. Vão ter outros celulares competindo bem forte com ele. Então assim, o A14 5G já era um celular que às vezes mais feinho que esse. Vou ser sincero, o A14 5G é mais feio do que esse Motorola. Esse Motorola ele tem uma pegada mais premium do que o A14 5G, mas o A14 5G vai trazer mais câmera e mais desempenho. E agora vai ter o A15 5G. E mesmo um Redmi Note 13 talvez chegue com um preço barato e com uma configuração legal. Então é um celular que vai ter que baixar de preço para fazer sentido, mas que pode fazer sentido em algum momento. Enquanto você estava falando, Bruno, eu fui procurar e eu vi que ele tem o Moto Secure, que é um recurso bem importante de segurança da MyUX. E eu queria até passar um tempinho falando sobre a interface da Motorola, que ela está muito mais redondinha do que já foi. Se você lembrar, alguns anos atrás, a Motorola tinha aquela coisa de ser o Android mais perto do puro. Não é mais. Se você pegar, por exemplo, a tela inicial do Google Pixel e comparar com o Motorola, você vai perceber diferenças. Eles têm uma camada de personalização grande em cima do software do Google, mas algumas coisas são muito importantes. O Moto Secure, ele adiciona uma série de coisas que já existia em outras marcas, mas foi importante chegar aqui, especialmente nessa linha de entrada, porque é um recurso que começou no ano passado dos Moto Gs mais avançados, e agora você tem PIN embaralhado, você tem pasta segura, bloqueio por um bloqueio que eles trabalharam no sistema novo. Então tem várias ferramentas de segurança que a gente pode mostrar aqui. Uma pasta segura, tela de bloqueio e uma série de outros recursos que acho que dá para ver aqui na tela em cima, que mostram uma preocupação da Motorola em segurança para o usuário. Então o sistema operacional da Motorola evoluiu bastante. O que não evolui, talvez seja um gargalo, que nos próximos anos ela vai ter que mudar, é a quantidade de atualizações de software. Porque a linha A da Samsung de 2024 já chega com 4 anos de atualização. Esse aqui deve ter algo entre 1 e 2 no máximo. A gente não tem a confirmação, no review a gente fala isso melhor, mas deve ser bem pouquinho mesmo. O que sempre me agrada da Motorola é que todos esses aplicativos que eles fazem são sempre muito fáceis de usar, com tradução muito boa. Eu acho que qualquer tipo de pessoa consegue usar os aplicativos da Motorola. É uma coisa assim, feito para ser fácil. Agora, essa questão de atualização que é meio chato mesmo e que eles ficam bem para trás. Exato. Eles dizem internamente que eles fazem grupos de pesquisa e que não é um assunto para o público deles tão importante. E também tem uma preocupação, que aí eu já estou falando de um off aqui, usei meu lado jornalista para investigar, que é uma preocupação com perda de desempenho conforme aumenta a quantidade de updates do sistema. Então que ele não responda da mesma forma. Eles não falam isso abertamente, mas tem um pouco dessa preocupação também. Dante, com isso, a gente deu um overview geral desse celular, que ele tem um processador legal, que ele tem câmeras que funcionam, mas que poderiam ser melhores, que tem uma tela que está muito bonita, apesar de ser apenas HD, e uma construção que realmente me impressionou. Eu queria saber o seu veredito, assim, o que você achou dele? Você pegou ele na mão, pensando na Motorola e em todos os outros que você testou ano passado, o que veio à sua cabeça, assim? Veio que quando a gente pega ele na mão, parece um aparelho bem legal, assim, uma construção um pouquinho melhorada. O plástico parece mais premium do que ele realmente é, mas ele me parece um aparelho um pouco deslocado dentro da estratégia. Se a gente olha os antecessores dele, compara, tem alguns trade-offs que a gente não vai entender, e o preço dele, perto de R$1.100, não me parece tão competitivo, porque não posso falar quais, mas a Motorola vai ter lançamentos abaixo desse valor ainda para o começo desse ano. Então, para fazer sentido, ele teria que ficar mais barato, só que ele teria que puxar os outros aparelhos que vão chegar para mais barato ainda. Então, será que isso vai acontecer? Será que esse movimento vai acontecer? E aí, será que se for para pagar barato, não é melhor você ter outros aparelhos ou pensar na linha do antecessor dele, que vai estar num preço muito bacana, inclusive no site da Motorola, que é muito barato, os preços por lá são bem legais.
às vezes vale mais a pena você olhar o antecessor dele. A gente fez um guia de Motorola também super completo, com todos os aparelhos de 2023 e 2022. Então dá uma olhada antes de comprar, porque talvez valha a pena você garimpar alguma coisa que vai ter um custo-benefício melhor que esse. Pra mim, é um celular que, finalmente, assim, eu acho que a Motorola tá conseguindo fechar os celulares com algo que não é... que fica tão fora, assim. Eu não esperava que a câmera dele fosse muito melhor, eu esperava que ela fosse assim, me decepcionei um pouco, pra ser sincero, mas é um celular que quem comprar não vai ficar triste, porque ele tem um desempenho legal, ele tem uma tela legal, se você não souber que a resolução é HD, tipo, você não vai perceber, não vai se importar, vai ter 120 Hz, vai ser um celular legal, com desempenho legal, com uma bateria que dura, um celular bonito. Então assim, por R$1.000 e poucos, eu acho que quem comprar vai ser feliz. Não vou dizer que não é. Agora, pra gente que fica aí olhando os detalhes, os mínimos detalhes, eu acho que vai ter uma competição muito acirrada nos próximos meses. Então vale a pena ficar de olho no review desse cara e no review dos principais concorrentes, tanto Samsung quanto Xiaomi, que logo mais devem aparecer aqui no canal. Se vocês gostaram, aliás, desse review aqui em conjunto, não esquece de deixar um comentário sobre o tema. Se vocês gostaram do celular, também falem sobre ele. E eu quero saber qual é o próximo review que tem que ser em dupla. Bota aqui embaixo e a gente espera vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais. Então é isso, tchau, tchau.